Primeiro, começando pelo final, eu sou totalmente a favor da prisão após a condenação em segunda instância. A gente precisa avisar o Zé Eduardo Cardoso aí que a sacanagem, o que é inaceitável é o que o STF faz com a população brasileira. No mundo inteiro tem duas opções, basicamente, e o Brasil é o gênio que não se encaixa em nenhuma delas. Uma das opções é dos Estados Unidos. Após a primeira instância, prende e o cara aguarda atrás da cadeia os recursos, e ser julgado em alguma outra instância. A segunda opção, a gente pode ver na França ou em Portugal, em algum outro país, aonde ele pode responder e recorrer em liberdade, mas são pouquíssimos recursos. No Brasil, não. 30 tipos de recurso, uma infinidade de idas e vindas, milhões de advogados, horas do judiciário, dinheiro, porque quem consegue recorrer tudo é quem tem muito dinheiro para pagar. Não bastasse isso, os caras queriam aprovar lá na mini-reforma política, usar dinheiro do cidadão, usar dinheiro do pagador de imposto, usar dinheiro do fundo partidário para pagar advogado de cara que está preso, que nem processo eleitoral tá mais. Então, acho que não pode confundir aqui o direito de defesa, com o direito à legítima impunidade. O direito à legítima defesa com o direito de impunidade. No Brasil a gente fica protelando isso. E aí o único questionamento, Edgar, é muita coincidência isso não ser discutido desde 1940, para começar a ser discutido a partir de 2009, e o negócio, depois de mensalão e tudo mais, com esse monte de gente que a gente está vendo presa atrás das grades, a gente discutir se pode ou não a prisão após o julgamento em segunda instância. Ainda mais no ambiente político onde a gente espera, o brasileiro está com esperança, o brasileiro voltou a acreditar, cara, político pode ser preso, gente poderosa pode ser preso, gente rica pode ser preso. Aí o STF quer passar além da sua, vamos falar, jurisdição e praticamente legislar e mudar a regra do jogo, gente. Eu queria te devolver a seguinte forma. O Zé Eduardo Cardoso, eu concordo com muito do que você falou aí, mas o Eduardo Cardoso, ele se embasa ali na Constituição. A Constituição diz diferente. Se isso ainda vai evoluir e se chegando a alguma decisão sobre isso, deve haver alguma mudança na Constituição, dentro de uma cláusula pétrea, que aí viria a partir de uma Assembleia Nacional Constituinte, para que isso fosse alterado. Porque lá diz, se eu não estiver enganado, me corrija se eu estiver enganado, no artigo 5º, inciso 57, que ninguém vai ser condenado até o trânsito em julgado. O que nos levou a esse estado de coisas é a lentidão da nossa justiça e essa quantidade, aí sim, concordo muito com você quando você diz essa quantidade inúmeras, enorme de recursos que a pessoa que tem a condição de manter um bom advogado, que tem dinheiro, quer dizer, a classe abastada, os mais ricos, ficam lá protelando, até que isso chegue ao ponto ridículo de caducar e aquilo não tem mais, caducou, não se julga mais, está feito. Agora, como dirimir esse argumento, esse entendimento, diria, e essa divisão de opiniões frente à Constituição? Que a Constituição garante uma coisa. O que está sendo votado, de alguma maneira, extrapola o que está escrito na Constituição. Como é que você vê isso? Eu acho que se a Constituição... O que tem que acontecer para aqui? O que está sendo votado, eu entendo que, eu estou conversando com alguns meses, é uma interpretação da Constituição, E aí eles estão ferindo uma própria jurisprudência deles mesmos que já admitiu a prisão após o julgamento de segunda instância. Tem uma PEC também tramitando lá no Congresso, onde deu uma baita polêmica na CCJ. Uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para justamente alterar a questão da prisão. Eu acho, Edgar, para mim, isso não deveria ser discutido agora. A gente tem outras prioridades no nosso país para cuidar. A gente tem um monte de gente lá que nem saneamento básico tem. A gente tem problema na educação, quando a gente para tudo para discutir. E, basicamente, o que a população está vendo? Por que a população vai lá? É a prisão do Lula, é a prisão de toda a turma aí do Edu Cunha, do Cabral, do Zé Dirceu, ou de políticos que estavam envolvidos no escândalo. É isso que a gente está discutindo. Agora, fora isso, é só bom lembrar
tem milhares, aliás, centenas de milhares de assassinos, estupradores e vários outros criminosos que vão ser soltos. Então, pra gente deixar... Isso aí é uma prisão preventiva, Isso aí é uma dúvida também. Eu gostaria de falar sobre isso com você. A princípio falava assim, 180, 190 mil. Aí falou, não, mas não é bem isso. Aí o número... A aferição feita, e agora parece-me um número mais realista, tá na matéria que o Maldonado trouxe pra gente. São 4 mil pessoas ali que estariam dentro dessa... influenciadas por essa decisão, se ela realmente for sacramentada e acontecer, e 38 nomes da Lava Jato, de condenados da Lava Jato, que estão em diferentes instâncias da prisão ali, ou presos domiciliares, ou encarcerados mesmo, perfeito, como é o caso do ex-presidente Lula, por exemplo. Não sei se o Vinícius ia comentar alguma coisa, mas se for 38 mil, 38 contra 4 mil, a gente não pode esquecer, porque às vezes na política, desculpa, Vinícius, só para colocar um ponto que para mim é crucial. Sempre eu falo na construção de pontes, construção de diálogo, só que a política virou muito extremo, né? Ou é A ou é B. Uhum. E as pessoas talvez encaram um julgamento desse com uma ideologia, ou pensando no que ele defende, o que ele acredita no mundo, por causa desses 38. A gente sabe disso. Só que esquece que tem milhares de outros que serão soltos e que deveriam continuar presos. Esse cuidado o Toffoli já tomou na primeira fala dele ali, só porque ele diz o seguinte, ele abre a sessão dizendo, olha, como se não estivesse personificando essa votação em um nome X ou nome Y. Pelo amor de Deus, sabendo, aí é cara de pau, né? Sabendo que o ex-presidente Lula é a figura central dessa decisão, né? E por falar no Lula, a minha pergunta é em cima disso, Vinícius. Ontem eu assisti a mais recente entrevista que o ex-presidente deu para o UOL, e ele reforça esse discurso que ele não troca a dignidade dele pela liberdade. Então, apesar dessa decisão poder favorecê-lo, ele mantém aquele discurso de que quer continuar na cadeia até ser de fato absolvido. Como é que você vê este discurso do Lula em meio a essa decisão que pode tirá-lo da cadeia? Cara, o Lula ele foi condenado, não foi só pelo juiz Sérgio Moro, foi pelo TRF4, foi por vários entendimentos, não só de uma instância da justiça. Eu acho que isso é um populismo barato. Eu acho que isso é querer insistir numa mentira, querer insistir numa história que praticamente daqui a pouco é só ele que vai acreditar. Né? Não sei se... O pessoal fala, mas se o Lula for solto, cara, pelo amor de Deus, não tem mais vida política ali. É querer insistir numa história, sabe quando dá um all-in? Sabe aquela expressão? Quando você joga tudo, vou arriscar tudo. É o que o Lula está fazendo. Querer dizer, não vou sair, eu quero ainda provar que é uma farsa, né, do Dallagnol ou do Sérgio Moro. Eu acho que essa é a tática dele, Vinícius, com esse tipo de discurso. Certo. E eu queria mostrar também, Vinícius Edgar, uma curiosidade que teve sobre essa decisão de ontem, da segunda instância, que foi um tweet apagado da conta do presidente Jair Messias Bolsonaro, que dizia o seguinte: aos que questionam, sempre deixamos clara a nossa posição favorável em relação à prisão em segunda instância, proposta de emenda à Constituição que encontra-se no Congresso Nacional, sob a relatoria da deputada federal Carol Detoni. Esse tweet acabou sendo apagado e horas depois, o Carlos Bolsonaro, filho do presidente, fez um tweet dizendo o seguinte: eu escrevi o tweet sobre segunda instância sem autorização do presidente. Me desculpem a todos. A intenção jamais foi atacar ninguém, apenas expor o que acontece na Casa Legislativa. Ou seja, Edgar, talvez pela primeira vez, Carlos Bolsonaro admite, para a surpresa de ninguém, que ele tuita na conta do pai. Exatamente. Isso que todo mundo sabia, mas também chama meio a atenção que o presidente da República não tenha controle sobre suas redes sociais. É meio grave que uma mensagem tenha que ser apagada depois de ser publicada porque ele não leu antes, porque ele não autorizou antes. Aliás, tem uma grande diferença entre ter uma equipe de mídias sociais que se reúne com o dono da conta, traça um planejamento, traça uma estratégia e tudo, portanto, é publicado com a autorização dele, e ter uma pessoa de sua família tuitando como se fosse você. O Carluxo não é uma equipe de mídias sociais. Ele é o filho do presidente. Aliás, era vereador até muito pouco tempo. O vereador federal, como se dizia, né? Já que estava passando muito tempo em Brasília. Está licenciado. Só que eu acho que a gente tem que pensar claramente no que é que isso significa. E eu não estou falando agora só no caso do Bolsonaro, não.
em vários casos, porque escrever textos numa conta que é verificada, portanto, oficial de alguém, sem ser esse alguém, não incorreria em falsidade ideológica? Por exemplo, as regras da internet são todas muito nebulosas. Mas como é que você assume a personalidade de alguém na conta oficial dessa pessoa, sem a autorização dessa pessoa nesse caso, já que esse tweet foi publicado? Eu acho que é muito importante de se pensar nisso. E muito importante de se pensar que, mais uma vez, Carlos Bolsonaro arranja tretas, inclusive internas, por causa de seus dedos nervosos ou textos ininteligíveis de redes sociais. Como é que você entende, Vinícius, isso aí que o Fefito trouxe, rapidamente? Não, acho que o Fefito aí tá forçar a mão um pouco, porque normalmente a pessoa que tem a conta verificada, às vezes conta de ajuda de uma equipe dela e tal. A equipe traça estratégia junto, mas publica tudo autorizado, nesse caso não. Mas eu não acredito nessa, puxa, não foi sem querer, ele não me autorizou. Eu acredito que o presidente tem controle da Não é tão grave quanto. Mas ele assumiu isso. Eu acredito, tudo bem, mas eu acredito que o presidente tem controle do que está sendo postado na rede dele. Agora, Por que você acha que ele apagou nesse caso, então? acusar, porque foi polêmico, talvez seja estratégia deles. Eu vi cada coisa acontecendo nas redes sociais, a gente mas já aí, viu. então, se é estratégia, o Carlos estava mentindo. Cara, eu não vou julgar se ele tá aí é tão mentindo, grave quanto. Pode ser grave, mas acusar de a falsidade ideológica, Eu não tô moralmente... acusando, eu tô falando que as regras da internet são meio Não, sim, nebulosas, sim. deputado. Então é importante moralmente pode ser ruim. Aí cada um julga o Carlos e o presidente Bolsonaro como quiser. Agora, puxa, será que isso é um crime? Eu acho que não, tá, Fefito? Então, a minha opinião só. Eu acho que a gente forçar a mão um pouco e outra coisa, a gente dá muita atenção para esses tweets, a gente dá muita atenção para essas falas do presidente, ou falas do Calucho, Edgar, Fefito e ouvintes. E pouca atenção para o que realmente o governo federal está fazendo, para que realmente o que está acontecendo no Brasil. Mas ele não é o responsável por isso? Não é a Eu própria sei, conta Edgar. dele Ele que joga é uma meio fumaça, errada. a cada passo ele joga uma fumaça. Ele podia estar falando outra coisa no Só que Twitter sabe qual que é o dele. problema? Talvez joga essa fumaça porque a gente sempre tá ávido por isso. Tuitou aquilo, tuitou. Cara, voltando. Tem tanta coisa para melhorar no nosso país. Isso. Tem tanta prioridade. Eu acho também que ele deveria priorizar mais essas coisas, viu, Edgar? Pois é, inclusive Mas nas comunicações não vamos, dele. Então não vamos dar mais atenção para isso. Ué, mas Vamos olhar para os não, problemas do nosso país. Não, mas não dá, Vinícius. Mas Ele acho que a gente continua não deve fazendo. comentar, tipo, o Bolsonaro vai lá no Twitter. Deixa, é o tweet dele. Até porque as redes sociais dele são um canal oficial de comunicação. Olha, Ele faz live sempre, ele twitta novidades sempre, ele pauta a imprensa a partir do Twitter dele. Não dá pra simplesmente ignorar. Exato, esse é um ponto. Eu concordo com você, lógico que a gente tem problemas maiores e o Brasil e o povo, tanto quem votou nele quanto quem não votou, espera que as coisas andem. Agora, é de dentro para fora que surge a nebulosidade. Parece, claro, uma estratégia dele de se administrar no caos. No caos ele consegue reafirmar uma posição radical, pela qual ele é visto também. Quer dizer, a gente quer soluções. Quem tenha votado nele ou não quer soluções. Ele tem um estilo de governar, tá claro isso. Agora, é uma estratégia que ao mesmo tempo que ele pede transparência para o partido, para entrar nesse imbróglio, a gente já vai esmiuçar um pouco mais essa crise no PSL, sim. mas ele pede transparência, clareza na condução do partido, na divisão dessas verbas, como as coisas aconteceram, principalmente em torno das acusações dessas candidaturas laranja, mas ele ao mesmo tempo protege o clã dele, o filho. Ele põe ali uma blindagem no Flávio. Ele tem questões a se explicar também, enquanto ele pede a transparência. É curioso isso. Em todas as declarações dele, né, Edgar, seja fora ou dentro das mídias sociais, vai ter uma proporção gigante mesmo. O maior exemplo é esse assunto que nós vamos falar agora do PSL, na crise do PSL, né? Até porque, Vinícius, ele foi um sujeito que politicamente, ele teve uma ascensão meteórica, né? Ele era um cara do baixo clero. Pouca gente sabia quem era Bolsonaro antes do CQC começar a divulgar, antes dele cair na mídia e tal, e chegar ao cargo mais importante do país. Edgar, mas ele surgiu através das mídias digitais. Mas só para afirmar um negócio, eu também acho, se eu fosse o presidente da República, a minha rede tem que ser mais institucionalizada. Aí está o ponto do Fefito, Tem não é? que ser mais institucionalizada. A partir do momento que eu assumo o cargo de deputado federal, o que eu falo eu tenho repercussão. Eu também acho isso. E eu acho arriscada essa estratégia do presidente. Meio Trump. Eu só acho que a gente, como brasileiro, como cidadão, como deputado, como jornalista, como quer que seja, cara,
Vamos dar atenção para outras coisas positivas? Vamos dar mais visão para o tanto de emprego que foi gerado em setembro? Vamos dar fala para o Paulo Ebel, todo mundo sabe quem é Paulo Ebel, cara do governo digital, da desburocratização, ou para o Salim Matter, ou para o ministro Tarcísio, ou para outras coisas positivas, porque senão o cara soltou um tweet, todo mundo só fala disso na mídia, só fala disso. Edgar, lá no plenário, cara, é um negócio que eu não acredito às vezes. Eu fico olhando de um lado e do outro, o pau comendo, um criticando o outro, e fala do presidente, do Queiroz ainda, e do Flávio, da BNDES, do Lula que tá preso, e o Lula livre. Cara, não dá. E o Brasil ainda continua com 100 milhões de pessoas sem acesso a esgoto em casa, sabe? O cara sai do ensino médio sem saber a regra de 3, não consegue entrar na faculdade. Então assim... Vou entender isso como uma crítica ao governo, então, que você tá fazendo. É uma crítica construtiva, sabe por quê, Edgar? Ó, meu voto no primeiro turno, João Amoedo, sou do Partido Novo, é meu time. É o presidente que eu achei que seria, acho que seria o mais preparado para o Brasil. Segundo turno, eu votei no presidente Jair Bolsonaro. Então, quando eu critico, e às vezes as pessoas acham ruim, eu falo que é uma crítica construtiva. Mas uma coisa eu posso falar, Edgar, dos governos recentes, é o governo federal, tô falando de estrutura de governo federal menos corrupta. Isso eu tô lá vendo, não tem corrupção, os caras estão indo atrás, estão ganhando eficiência, estão batendo em cima desse ponto. E, cara, aqui não tem toma lá da cá, não tem troca. E a gente sabe que muita coisa, às vezes, demora para passar no Congresso, e agora no Senado vocês estão acompanhando, porque o governo não cede. Então isso é algo que eu acho que a gente tem que olhar, Edgar, senão a gente só procura o ponto negativo. Sim. Vamos procurar o ponto positivo. Você fazendo essa crítica aí estaria queimado se fosse do PSL. e como liberal que eu imagino que seja, não citou o Paulo Guedes, hein? Falou do Tarcísio. Sabe por quê? Cara? Porque às vezes a gente fala do Paulo Guedes e eu defendi o Paulo Guedes na comissão especial, defendi na CCJ, e eu defendo essa turma aí como o lado cheio do copo do governo. Só que quando a gente fala do Paulo Guedes, tem que falar dos caras debaixo dele, porque às vezes ninguém sabe. Sim. Que movimento aquilo ali? Um Salim Matter, um Carlos Pio, um Carlos da Costa, um Paulo Ebel, Wagner Lenhart, que agora vai tocar reforma administrativa desse governo. A gente tem que dar louros aí pro time que tá forte, tá engajado na missão.